Hoje eu vou ter aula ali no bloco F, só que eu cheguei um bocado adiantada, então a minha intenção vai ser ficar lendo um livro enquanto eu espero a aula começar. Acabei aqui de voltar da faculdade, já são 10 horas. Eu estudo à noite, então assim, acaba bem tarde mesmo as aulas. Mas muita gente me pergunta como que eu organizo, né? Pra estudar arte, fazer os trabalhos que eu faço na internet, estudar. E a vantagem é que eu estudo à noite, né? Então isso me dá muita liberdade de fazer muita coisa de dia. Então eu separo sempre a parte da manhã pra preocupar com o trabalho, né? Fazer algum vídeo, terminar algum roteiro, fazer alguma aula, realizar alguma mentoria, sempre assim, né? E eu só tenho aquele horário da manhã. E na parte da tarde, fazer trabalhos de faculdade, estudar sobre a faculdade, né? Sobre o curso, porque, assim, arquitetura é muita coisa mesmo. Hoje eu tive aula de desenho de arquitetura, amanhã eu tenho aula de ateliê e quarta-feira aula de topografia, né? Então, assim, quinta e sexta eu tô meio liberada e eu consigo fazer as outras coisas, né? Programar mais meu dia com mais liberdade. Mas eu tô tendo só essas aulas nesse primeiro semestre e eu sempre faço dessa forma. De manhã trabalho, de tarde estudo da faculdade e de noite a faculdade em si. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, então eu vou, assim, né, tirar um tempo da tarde pra estar trabalhando ao máximo. E eu sempre dou o máximo de mim em tudo que eu posso, então às vezes eu fico muito desgastada, né? Então eu chego aqui em casa agora, primeira coisa que eu faço é programar o dia de amanhã. Eu sempre programo o dia seguinte na noite anterior. Então agora eu vou fazer isso, né? Preparar tudo. Vocês perceberam que eu não consegui pegar muita coisa também, porque as aulas, cada dia que passa, estão ficando mais intensas, né? Muito conteúdo, muita matéria, muito trabalho. A arquitetura tem muito trabalho também, mas eu estou amando tudo. É simplesmente incrível. Ao longo do vídeo vocês vão ver mais como foi essa minha semana de aula. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos materiais que eu costumo levar para as aulas. Normalmente eu levo dentro dessa bolsa aqui, mas ela já tá ficando pequena, então eu tô programando de comprar uma bolsa maior. Mas eu costumo levar os materiais maiores dentro dessa pasta aqui, que é de um tamanho de uma A3, de uma folha A3. Eu costumo levar mais para as aulas de desenho, que a gente sempre precisa levar uma folha A3 para desenhar. Então eu acabei adquirindo um pacote com 100 folhas. Aqui tem um transferidor, mas eu acabo não usando muito. Eu uso mesmo são esquadros, muitos esquadros mesmo. Eu tenho esses 3 aqui até então. Esse daqui é o de 60 graus, esse daqui é o de 45. E esse daqui eu não sei exatamente qual que é o grau desse, mas eu costumo usar muito mesmo nas aulas de desenho. A gente tá sempre usando eles para localizar a folha ali naquela prancheta bem grande. Aqui eu tenho os meus esquadros. Eu acabei comprando 2, mas no início assim é necessário só um, com as escalas certas, né? Aqui é o escalímetro 1 e esse aqui é o escalímetro 2, que tem escalas maiores, mas eu uso mais esse daqui mesmo, o escalímetro número 1, para fazer todos os exercícios, desenhar planta baixa, desenhar muitas coisas mesmo. A gente usa muito também nas aulas de desenho lapiseiras e compasso. Eu tenho 3 lapiseiras, cada uma numeração diferente, porque a gente precisa acabar usando para representar a planta baixa. Por exemplo, em uma aula que a gente teve de hierarquia de traços, né? As coisas que estão mais perto têm um traço mais evidente e as coisas que estão mais longe têm um traço mais fino.
Aqui também eu levo essa calculadora científica rosa. Eu achei extremamente fofo eu ter encontrado essa cor, porque normalmente tem as cores mais escuras, né? Só que eu achei essa mais ou menos em um tom pastel. E a gente usa mais na aula de topografia, que tem muito cálculo, então essa calculadora aqui é muito necessária e também para fazer prova, porque o professor já até chegou a falar que a gente não pode levar o celular, mas pode levar a calculadora para fazer as provas de topografia. E claro, sempre é necessário levar algum livro. Atualmente eu estou lendo esse, então às vezes eu levo Kindle, às vezes eu levo um livro físico até eu terminar. Então é basicamente isso que eu coloco tudo dentro dessa bolsa. Por exemplo, aquela pasta enorme eu só levo nas aulas de desenho. Nas aulas mais teóricas eu só levo um caderno para anotar, né? Um caderno comum, simples. Eu ainda quero comprar um outro estilo de caderno, mas é basicamente isso nesse primeiro semestre. Como eu falei para vocês, eu divido mais ou menos as minhas tarefas entre de manhã trabalho e de tarde coisas da faculdade, estudos. Mas eu incluo na parte do trabalho também me dedicar ao que eu faço aqui na internet, né? Estudar vídeos teóricos para o YouTube, estudar conceitos de arte, estudar pintura, porque eu faço um curso de arte também, além desse de arquitetura. Então agora de manhã eu dividi basicamente dessa forma, que a minha função era gravar esse vídeo que eu tô gravando para vocês. E agora eu vou sentar aqui no meu ambiente de estudo e me dedicar ao curso, né, de arte que eu tô fazendo, de pintura. Então eu anoto muita coisa, né, porque para praticar, né, os exercícios que tem ali, eu preciso de um pouco mais de tempo, né, levam muitas horas. E eu não tenho tantas horas assim na semana, né, que eu fico mais na ativa, fazendo coisa para Instagram, para YouTube. Mas eu uso o fim de semana para isso, né, o máximo que eu posso. Ao longo da semana, o que me preocupa em fazer é um desenho, né, para treinar meu traço. Isso é muito importante. Então, às vezes eu encaixo ali... Hoje, por exemplo, eu vou ficar só nas aulas, mas de vez em quando eu encaixo fazer um desenho mais elaborado, estudar mais luz e sombra, porque é importante praticar também o que eu estudo. Aliás, uma coisa muito importante sobre aprender a desenhar, e isso eu aprendi muito na faculdade de arquitetura até então, que desenho é uma linguagem. Então a gente precisa saber representar aquilo bem para a pessoa que está vendo entender o que está sendo escrito ali, né? Porque desenho é quase que uma escrita. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre como começar a desenhar, né? Como desenvolver isso. Eu falo de um livro específico, esse livro aqui, que eu falo nesse vídeo em específico. Mas eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre a importância de aprender a desenhar. E é algo que eu convido vocês a fazer, começar a praticar o desenho. Não precisa necessariamente querer ser um desenhista, ser um artista ou até fazer faculdade de arquitetura. Mas é importante mesmo para a gente conseguir transmitir para as pessoas uma linguagem diferente, né? E isso é muito importante, porque artistas fizeram isso muito bem. Por isso que eles expressaram a cultura do povo deles, né? O Caravaggio, a cultura italiana, o Rembrandt, a cultura holandesa, através de desenhos bem feitos. Eu tenho um vídeo mostrando um pouco dos livros de arte que eu tenho aqui. É só dar uma conferida no link, que provavelmente eu vou deixar aí na descrição. Mais recentemente, eu ganhei um presente lá do canal Eduardo Três Vias, que foi esse daqui, A Linguagem Clássica da Arquitetura. Parece ser muito interessante, eu ainda não tinha visto esse livro aqui, mas eu tô muito estudada para animar e com certeza vai ser a minha próxima leitura depois daquele livro do Roger Scruton. Bom, a primeira parte do dia já se foi, consegui estudar bastante, resolver algumas questões de trabalho na internet e agora é hora de focar nos trabalhos da faculdade. Então eu acabei de almoçar e vim aqui pra frente do computador terminar alguns trabalhos. Eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho pronto aqui e explicar um pouco de como que funciona essa parte de trabalho na faculdade de arquitetura. O nosso trabalho basicamente é analisar um cliente pelos programas de necessidade.
Aqui é o original da professora, né? Ela explicou em sala de aula como que funciona. Nós montamos um grupo de 4 pessoas e analisamos esse cliente, né? Que é um pintor famoso que gosta do ambiente de Nova York. Então a gente tinha que explorar isso preenchendo cada uma dessas partezinhas da tabela. Então eu vim aqui e fiz essa tabela. Eu discuti junto com o meu grupo, né, com as meninas do meu grupo. A gente foi montando cada partezinha dessa daqui, né, pensando na iluminação artificial do ambiente, pensando em quais ambientes que ia ter na casa dele, nas atividades que iam ter, móveis, número de usuários, área quadrada e algumas observações. Então, assim, é muita coisa, até tempo de permanência a gente considera isso. E ainda tivemos uma parte para conseguir colocar a hierarquia de cada ambiente. Então, assim, qual que vai ser a importância, né? Considerando tempo de permanência, né? O que ele vai fazer nesses ambientes. E basicamente esse foi o trabalho que eu fiz. Eu fiquei longas horas nisso daqui porque não foi fácil. Mas enfim, está terminado isso aqui. Como esse trabalho já está finalizado, eu terminei até um pouco antes do tempo que eu estava programando. Eu vou aproveitar o resto do dia para editar esse vídeo aqui que eu estou gravando, pelo menos parte dele, e colocar outras coisas em dia, seja alguns estudos da própria faculdade ou estudos meus de arte, né? Tá ali dividido alguma coisa, né, para eu aproveitar esse tempo livre, mas eu acho que vai ser assim o resto da divisão do meu dia. E 6 horas eu saio para a faculdade, então eu tenho alguns momentos ali até dar o horário de sair. Começando aqui mais um dia. Ontem eu não consegui gravar muito depois da faculdade. A aula até terminou mais cedo, mas eu fui fazendo outras coisas aqui em casa, eu fui jantar, resolver algumas pendências. Mas ontem, basicamente, eu apresentei um trabalho com o meu grupo, né? Eu acho que eu mostrei pra vocês um pouco de como que foi essa apresentação. A gente basicamente apresentou a tabela que a gente tinha feito, né, desse nosso programa de necessidades, abordando as necessidades desse cliente. E foi mais ou menos isso que a gente apresentou, né? A gente sentou para conversar com a professora sobre isso. Ela foi passando algumas anotações e considerações sobre a planta que a gente vai desenvolver da casa desse cliente. Mas basicamente foi algo mais particular ontem, mais calmo. Foi uma aula bem tranquila, diferente das que eu tinha tido antes, que a gente tava tendo muito conteúdo, muita matéria mesmo. E depois da aula, eu e as meninas do meu grupo, nós ficamos andando ali pela faculdade até dar mais ou menos o horário de ir embora. E foi basicamente isso a rotina de ontem nos estudos da faculdade. Hoje eu vou ter aula de topografia e é uma aula bem mais densa, de matemática mesmo, né? Tem muita coisa, nada traumatizante, mas tem muita coisa. E antes, né, de eu estar saindo para ir para a faculdade, eu quero ainda dar uma organizada nessa minha gaveta aqui de trás, que eu costumo guardar meus cadernos, né? Enquanto isso, eu até queria conversando com vocês sobre várias coisas, né? Sobre a faculdade em si, sobre estudar a arte, né? Eu queria comentar um pouco do porquê que eu escolhi fazer faculdade de arquitetura, né? Porque eu não tinha comentado até então, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, qual faculdade eu tinha pretensão de fazer, porque até o final de ano passado eu estava muito convicta que eu queria fazer psicologia. Só que o tempo foi passando e eu vi que, assim, não ia encaixar muito com o que eu queria pro meu futuro, assim, sabe? Eu queria algo que conversasse muito com arte também. Quem já viu um vídeo meu falando sobre um pouco da minha história com arte, né, sabe que eu escolhi fazer homeschooling, escolhi estudar em casa, e isso foi muito bom porque eu consegui desenvolver demais esse meu talento artístico, sabe? Eu consegui me dedicar mais ao piano, consegui me dedicar mais à pintura, porque
A escola, apesar de tudo, eu encontrava apoio lá. Por exemplo, eu já fiz apresentações na escola, né? Quando teve Feira de Ciências da premiação, eu cheguei a ser convidada para tocar na premiação da Feira de Ciências. Mas eu queria ter tempo para me dedicar a essa minha vontade de desenvolver na música, né? Na pintura. E a escola meio que, nessa parte, era muito difícil de lidar. Então eu cheguei, conversei com a minha mãe, falei que queria muito estudar em casa e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Teve todo um processo, né, de a gente estudar o caso, de entender como que funcionava. Eu já sou formada, né? Eu já falei pra vocês aqui que eu tenho diploma de ensino médio completo, que eu já consegui, e foi tudo estudando em casa, então graças a Deus deu tudo certo. Mas o que me deixava confusa era qual faculdade que eu iria fazer, porque eu não queria fazer faculdade de arte. Eu pesquisei muito sobre a grade curricular das faculdades, então a de arte não estava assim me dando tanta segurança, porque eu sempre gostei mais do lado clássico da arte, né? Então eu queria algo que me desse a possibilidade de entender mais sobre a arte clássica. E hoje em dia eu faço um curso sobre isso, então me deu segurança, né? Um curso com diploma, né? Com certificado. E isso é muito bom para a área profissional, né? Que a gente decide atuar, os artistas decidem atuar. É bom você ter uma certificação de que você fez alguma coisa. Só que eu não estava muito feliz com a escolha de cursar psicologia. E foi por isso que eu decidi pesquisar bastante, muito mesmo, qual que eu queria fazer. E acabei chegando em arquitetura, porque eu fui estudar a história dos artistas e a maioria se desenvolvia na arquitetura e na arte, né? E isso eu achei muito incrível. Michelangelo foi um que se desenvolveu muito bem, né? Ele até progrediu na escultura. E isso me inspirou muito a escolher arquitetura. Eu comecei a estudar isso, até porque eu gostava muito, né, de estudar a arte da arquitetura também, só que não tinha pensado em fazer arquitetura, não tinha cogitado essa possibilidade. E foi isso que me fez decidir que a arquitetura talvez seria o melhor para mim. E realmente está sendo, porque eu tô gostando demais do curso, é simplesmente incrível. Fiquei muito feliz de saber que tem muitas meninas que me acompanham aqui, que fazem arquitetura, que complementam as coisas que eu faço aqui, né, os estudos que eu passo aqui com a faculdade. E realmente é muito interessante ver como a arte e a arquitetura se conectam assim, de forma bem íntima. E eu tô achando incrível o curso, o processo das coisas, entender a forma que aquilo se concretiza na realidade, né? Não só a teoria, mas tá sendo muito bom. E se você tá aqui assistindo esse vídeo, que tá com dúvida, né, que gosta de arte, tá com dúvida de qual faculdade fazer, eu acho que a arquitetura pode ser uma excelente opção. Mas me digam aqui nos comentários também se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso, né? Qual faculdade o artista deve escolher, porque não se limita só à arquitetura. As faculdades de arte podem ser muito boas também para o seu desenvolvimento artístico, mas você tem que saber entender o que você quer progredir, né? Onde você quer chegar, qual é o seu objetivo final de estudar arte. Acho que a principal mensagem que eu quero passar para a pessoa que parar e assistir esse vídeo é para começar a estudar arte. Porque às vezes você pode descobrir coisas sobre si mesmo que você nem imaginava. Eu faço muito conteúdos junto com a minha irmã, né? A gente estuda muito isso e a gente sempre fala que a arte forma a personalidade da pessoa. Mas o que seria isso de formar a personalidade, né? Como que se dá isso na realidade? Porque a gente fala muito, principalmente para as meninas, que quando as emoções, né, estão à flor da pele, quando a gente está passando por um momento de muita tristeza, por exemplo, de muita provação, o que fica na gente é a nossa personalidade, a essência do nosso ser. E onde que a gente constrói isso? É estudando arte, né? É estudando literatura, é se conceituando tudo nisso, porque você vai construir uma personalidade forte que quando chegar as provações da vida, você vai conseguir resistir isso de forma mais racional. E isso não significa que tudo você vai ter que desprezar os sentimentos, não é exatamente isso, mas que você vai saber direcionar a energia daqueles sentimentos para o lugar certo. E é nisso que a arte colabora para a formação da personalidade feminina. E tem tantas moças que querem entrar nesse mundo, né, que querem aprender sobre arte, porque eu recebi mensagens de moças
que, assim, deixaram para trás alguma coisa que não era da vontade delas de querer trabalhar para isso, né? Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma moça que fazia psicologia, basicamente o mesmo caso aqui, né? Eu comecei a estudar arquitetura e isso é muito bonito de ver, sabe? Meninas dando atenção para a vocação artística, não de forma sentimental, de forma que fosse ver uma aventura, mas de forma séria. Eu também recebi uma mensagem de uma moça que tinha saído do ensino médio há 3 anos e ainda não tinha começado uma coisa que era da vontade dela, que é fazer faculdade de arquitetura, que é ter mais atenção para essa vocação artística dela. Eu me preocupo de transmitir aqui da forma correta como você pode iniciar, né, nos estudos da arte. Eu deixo sempre também links de materiais que eu mesma programei para ajudar vocês a evoluírem da forma correta. Então, todas as informações que eu acho necessário para quem quer iniciar, eu coloco aí o link de tudo para vocês não se perderem nesses estudos que são tão importantes para o desenvolvimento de um ser humano que tem uma personalidade forte e direcionada para a verdade. Eu queria mostrar para vocês um pouco de como que é os exercícios de topografia na faculdade de arquitetura. Não é, sim, coisa cabulosa, sabe? É só soma de ângulos, cálculos, assim, de trigonometria, nada impossível, mas que às vezes acaba exigindo um pouco. Por isso que é muito importante ter a calculadora, porque ela ajuda demais na hora de fazer cálculo, que tem, assim, números muito quebrados. Na escola a gente acaba estudando mais números inteiros, e aqui a gente estuda ângulos com graus. E na faculdade de arquitetura a gente acaba estudando muito minutos e segundos. Mas eu também queria compartilhar com vocês um pouco de como está sendo ler esse livro. Eu já fiz um bom progresso. Eu comecei recentemente, então já tá dando para fazer algumas anotações. Mas eu queria até saber de vocês, se vocês gostariam que eu fizesse algum vídeo explicando um pouco do conteúdo dele e sobre as considerações que ele faz sobre beleza. Mais uma aula finalizada. Eu realmente, assim, gosto muito de estar fazendo o curso de arquitetura. Eu recomendo realmente para todo mundo que quer entender com mais profundidade sobre a arte, né? Sobre construções. Eu acho simplesmente incrível todas as aulas que eu tô tendo, entendendo a profundidade das coisas. É realmente sensacional compreender como que ergue algo do zero. E os meus professores estão sabendo orientar muito bem todos os alunos. A gente está tendo realmente uma visão profissional para todas as coisas, mais especialista, assim. E as aulas estão sendo muito frutíferas para aprimoração do meu conhecimento, que, igual eu falei, eu ficava mais na teoria, mas agora a prática disso é realmente ainda mais interessante. Quem quer se aprofundar e entender mais ainda como que funciona esses conceitos de arquitetura, eu criei uma pasta no Pinterest para colocar ali, né, coisas mais profissionais agora. Antes eu colocava mais só referências de desenho que eu queria ter, mas agora eu tô adicionando coisas mais de exercícios mesmo, similares com o que a gente tem na faculdade. E quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Comente o que você achou e eu vou ficando aqui e até a próxima.